Desde os primeiros modos de escrita, as palavras vêm ganhando espaço, e com o tempo, o vocabulário humano sempre está a crescer aos 4 cantos do mundo, sem contar com todos os aperfeiçoamentos ortográficos feitos com o passar dos anos. Tudo para melhorar nosso entendimento e para facilitar nossas expressões através das mesmas. E já que temos uma linguagem farta de palavras, antes de começar a escrever, nada melhor do que escolher com cuidado uma a uma. Bom, a necessidade de revisar textos é bem antiga, né? Então não teria nem como precisar quando surgiu a necessidade, porque isso é um fenômeno desde que surgiu a escrita, as pessoas sentem a necessidade de revisão dos seus trabalhos. Aqui na Câmara de Vereadores, especificamente, surgiu em 86, quando houve o primeiro concurso para revisores e foi no intuito de ajudar o trabalho dos taquígrafos que faziam o apanhado e o registro das sessões plenárias. E hoje em dia, qual seria a importância do revisor de textos? A importância permanece a mesma. Todas as pessoas que querem o seu trabalho com qualidade, com revisor, elas devem procurar uma pessoa que tenha qualificação para fazer essa revisão. O que nós percebemos assim no cotidiano é que as pessoas elas acabam tendo a sensação, pela tecnologia que a gente tem, de que não há mais necessidade de uma revisão. Mas é a mesma situação, o revisor é o especialista no texto, é aquela pessoa que vai poder dar o suporte para o teu texto ficar mais inteligível, ficar mais adequado à situação comunicativa que tu tens. Então todos nós precisamos de revisores. Se nós estamos fazendo um trabalho, né, escolar ou de nível superior, nós precisamos. As editoras precisam de revisor, os jornais precisam e infelizmente não usam mais. E aqui na Câmara o nosso trabalho é de dar suporte a todos os textos que são textos legislativos, projetos de leis, a redação final, atas, todos os documentos que circulam pela casa são nosso alvo de trabalho, então não só as sessões plenárias. E falando dos revisores em geral, o novo acordo ortográfico facilitou ou dificultou o trabalho de vocês? Bom, na verdade, esse novo acordo ortográfico ele não é tão novo assim, né? Ele é de 1990 e ele ainda não está vigente. O acordo ele foi uma tentativa de unificação da língua portuguesa no mundo. Ele foi um acordo mais de caráter político do que de caráter, digamos, linguístico. Por isso, assim, há uma tanta restrição dos linguistas a aderir ao acordo. E por isso que ele ainda não está em prática. Em termos de escrita, ele, efetivamente, neste momento, ele não representa grande diferencial para nós, revisores. Né? Ele não dificultou nem facilitou o nosso trabalho, porque as mudanças foram mínimas para nós na língua portuguesa do Brasil. Né? Ele dificultou no sentido de nós termos ainda vigente duas normas ortográficas, e tanto é que os concursos públicos não podem, né? Eles têm que aceitar as duas formas, e isso dificulta um pouco a unificação. Então é a implantação do acordo e de fato, marcar uma data para que as pessoas, né, utilizem o acordo e a efetivação é que faz com que haja uma dificuldade, mas não o acordo em si, as regras do acordo. E para quem tem interesse em trabalhar nessa profissão, em quais áreas pode ter a função de edição de textos? Revisor de texto mesmo, trabalha com editoração, trabalha em geral com editoras. Nós conhecemos, pela pesquisa que fizemos nas casas legislativas de todo o Brasil, a única que tem o cargo de revisor, de fato, concurso para revisor, é Caxias do Sul. Nas outras casas você tem taquígrafos que têm a função de revisor, então eles têm essa especialização, mas fora casas legislativas, trabalha assim editoras, trabalha assim as universidades, as instituições têm o setor de revisão, os jornais. Em tese, todas as grandes casas, instituições que trabalham com publicações com documentos devem ter o departamento de revisores. Nem todas têm na prática, né? Mas deveriam ter. Então, o foco de trabalho do revisor é mais a questão de documentos, textos, né? Sejam eles de qualquer gênero. E hoje em dia o mercado é das editoras. Quem se interessa, qual a qualificação que teria que ter para trabalhar na área? Bom, em primeiro lugar, o ideal é que a pessoa seja formada em letras, né? Não existe essa exigência, tá? A exigência é que a pessoa tenha curso superior.
Então, a primeira característica é que a pessoa goste de língua portuguesa, tenha vontade de lidar com o texto, com a linguagem, busque conhecer assim, o que é a diferença do texto escrito para o texto falado, conheça as modificações da língua no decorrer dos anos, saiba que a língua ela é um instrumento que vai nos ajudar a expressar as nossas ideias, conheça gramática profundamente, né, a gramática da língua portuguesa e principalmente entenda o gênero de texto que vai trabalhar. Você vai trabalhar no editor, o gênero literário, no nosso caso aqui, que é o texto mais discursivo, o texto oral. Então, é importante que a pessoa, hoje não precisa a pessoa ter curso em letras, é aconselhável. Mas qualquer pessoa com curso superior pode ser um revisor de texto se dedicar, né, se buscar essa especialização. E quando chega um texto aqui, qual é a primeira função que vocês tomam, né? Qual é o primeiro passo para começar? Em primeiro lugar, tem que deixar claro que aqui nós revisamos, né, sessões plenárias, nós revisamos textos, qualquer documento legislativo que for encaminhado pelos gabinetes. Então, um vereador tem um ofício, ele pode nos mandar, tem um projeto de lei, a secretaria quer que a gente olhe um e-mail, um projeto, uma moção, nós temos até um e-mail que é revisão, revisão@Câmara Caxias, e aqui toda a casa internamente pode nos mandar documentos. O que nós mais trabalhamos hoje ainda é com as sessões. Que a taquigrafia todas as sessões passam por nós, sessões plenárias, ordinárias e as extraordinárias. É bem importante entender que nós não mexemos no conteúdo do texto. E isso tem que ficar bem claro. As pessoas às vezes têm receio de que o revisor vai interferir no seu texto. Não. A tarefa do revisor é auxiliar na inteligibilidade do texto. Então, nós não vamos mexer nunca no conteúdo. Nós não vamos fazer nenhuma intervenção naquilo que a pessoa disse, a gente não altera palavras, não muda a ordem de nada, não retira, não acrescenta, sem total, vamos dizer assim, permissão do orador, né? A gente pode até sugerir algumas coisas e as pessoas nos dizem e a gente pode ou não mudar, mas no caso da sessão plenária a gente não faz alteração nenhuma. A nossa função como eu disse antes, é importante frisar, é melhorar no sentido linguístico esse texto, não em termos de conteúdo. Revisor não interfere em conteúdo de texto, a gente interfere na parte da linguagem, então sugerindo pontuação, sugerindo, né, algumas adequações para o texto ficar mais agradável, digamos, né, e mais inteligível para quem vai lê-lo, para quem vai recebê-lo. E você acha que aqui no Brasil, em relação à língua portuguesa, as pessoas ainda cometem muitos erros? Com certeza. Eu tenho uma experiência de fora daqui da Câmara também com trabalho com redação, né? E a gente vê no dia a dia que as pessoas, elas acreditam que com o corretor ortográfico, com acesso à tecnologia, não há mais problemas de escrita. Isso é uma inverdade. Todos nós temos conhecimento básico da língua, mas o estilo de escrever, a nossa capacidade, não é só a gramática, a pontuação. Nós também temos que perceber que quando nós escrevemos, nós temos um interlocutor, é alguém que vai ouvir o que a gente quer dizer. Nós temos outras preocupações além da parte formal da língua. E hoje, infelizmente, as pessoas estão com um vocabulário muito reduzido. Porque elas escrevem abreviaturas, elas assistem, geralmente, pode até ver, as pessoas, quando elas acessam a internet, elas acessam as mesmas páginas, elas não diversificam. Então, o vocabulário, ele está reduzido e isso complica na hora da escrita. A pessoa acaba sendo repetitiva ou omissa. E nessa questão de escrever por siglas, por mensagens, abreviar e usar muito a imagem, acaba omitindo informações que às vezes são cruciais para o texto. E para o pessoal que está em casa nos assistindo, uma dica para eles não cometerem erros na hora de escrever. Uma dica para não cometer erros na hora de escrever. Essa pergunta é boa porque assim são muitas dicas, né? A principal delas é assim: você tem que ter convicção daquilo que você quer dizer. Primeiro, em linhas gerais, assim, a gente tem que pensar para quem eu estou escrevendo. Leitura é fundamental, mas uma leitura de qualidade, uma leitura diversificada, uma leitura que contribua para a ampliação do meu vocabulário e meu conhecimento de mundo. E aproveitando para parabenizar todos que trabalham nessa área, já que dia 28 de março está logo aí, comemorando o Dia do Revisor. Elis Bittencourt em pauta para a TV Câmara.